Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 20 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso instalou ontem 6 comissões para análise de medidas provisórias, entre elas 3 que tratam do ajuste fiscal e a que corrige a tabela do imposto de renda. Toda medida provisória editada pelo governo precisa passar primeiro por uma comissão de deputados e senadores que analisam a relevância e a urgência da matéria. Só depois de aprovada na comissão mista, a matéria segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Nesta quinta foram instaladas 6 comissões mistas. A MP 661 concede empréstimo de até 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e estabelece também que o superávit financeiro do governo federal pode ser destinado à cobertura de despesas obrigatórias. Já a MP 663 aumenta em 50 bilhões de reais o limite de incentivos financeiros repassados pela União ao BNDES. As MPs 664 e 665 tornam mais rígidas as regras de concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, como a pensão por morte e o seguro-desemprego. A medida provisória 668 eleva de 9,25% para 11,75% as alíquotas de contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação de mercadorias. Os senadores instalaram também a comissão mista que vai analisar a MP 670. A medida provisória reajusta a tabela do imposto de renda de forma escalonada, com correções que variam de 4,5% a 6,5%. As medidas provisórias 664 e 665, que endurecem as regras de benefícios trabalhistas e previdenciários, são as mais polêmicas. Juntas receberam mais de 600 emendas. As duas serão relatadas por parlamentares da base aliada. E mesmo com a pressão do governo em aprovar as matérias para cumprir as metas do ajuste fiscal, deputados e senadores acreditam que há espaço para negociação. Eu fiz 5 emendas que voltam à situação anterior, ou seja, derruba as medidas provisórias. Mas eu, além de deputado, sou sindicalista, então eu acho que tem que negociar. O governo tem que abrir um processo de negociação com a Câmara e com o Senado, com a comissão e principalmente com as centrais sindicais, para que a gente possa chegar na votação com um acordo e não do jeito que está hoje. Me propus a aceitar, a ser relator exatamente para mediar não só os interesses de governo, mas o interesse dos trabalhadores. Eu estou no Congresso Nacional há 21 anos e nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração. Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações. A CPI do HSBC deve ser instalada na próxima semana. O PMDB indicou o relator, será o senador Ricardo Ferraço. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar as denúncias de evasão fiscal e lavagem de dinheiro de brasileiros em contas do banco na Suíça. Não importa de qual partido, não importa quem recebeu e de que maneira recebeu. Se existe algo ilegal, é papel do Congresso Nacional investigar e a CPI é o instrumento que tem, inclusive, poder de polícia para fazer a investigação. Então, haverá requerimento, né? Teremos vários requerimentos e esses requerimentos serão submetidos ao plenário para aprovação. Aprovado o requerimento, de convocação ou de convite, obviamente que quem for convidado, quem for convocado terá que vir. O plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira, a criação do Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. É tipo desrespeito com outro estudante, empurrar, implicar com outro estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Bullying é quando uma pessoa sofre, assim, por ter uma característica diferente, ser considerada inferior pelos colegas. O projeto de lei da Câmara define o bullying como todo ato repetitivo de violência física ou psicológica, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir o indivíduo. Por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito, muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem: você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo
que tiver o meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. A prática do bullying é mais comum nas escolas. O Programa Nacional de Combate ao Bullying prevê a capacitação da equipe pedagógica, assim como a orientação dos familiares e a oferta de assistência psicológica, social e jurídica aos envolvidos. A escola chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então o que a gente percebe é que a violência ela está na escola, esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos cada vez mais eles aparecem como perpetradores da violência também, e principalmente. O projeto de lei atende àquilo que os especialistas consideram a forma mais eficaz de combate ao bullying, a intervenção no espaço escolar. Definitivamente, você conseguir tratar o conflito, né? O conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim, né? É algo que tem que ser desconstruído, é importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim, né? Então, onde tem opiniões diversas, e sempre tem, né, nas relações humanas, a gente tem o conflito. Quando você percebe o conflito, você transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, né, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. A proposta lembra ainda a importância de combater o cyberbullying, violência que acontece por meio da internet. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular, ficou muito fácil. Então, quando acontece uma situação de intimidação no colégio, então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento, e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. E não deixa de ser uma agressão, né? Que deixa marcas profundas na formação das pessoas. Por isso que a casa aprovou com tranquilidade que tem que haver um processo de reeducação para que o bullying não continue acontecendo. O projeto de lei de combate ao bullying ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Mudanças na Constituição, um orçamento para o Brasil, o ajuste fiscal do governo, assuntos que movimentaram o Senado nesta semana. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal, é direito do Congresso Nacional aprovar mudanças na Constituição. Declaro promulgada a emenda constitucional número 86 de 2015. A emenda obriga o Poder Executivo a liberar as verbas que os parlamentares destinam a estados e municípios no orçamento da União. O parlamentar vai ficar mais independente, né? Vai ter condição de fazer com que esse parlamento, né, se afirme, né, não receba pressão de um outro poder. É dever do Congresso votar o orçamento da União. É direito dos parlamentares alterar o texto que vem do Poder Executivo. E assim fizeram. No total, 9.964 emendas, inclusive dos novatos. Seria injusto que os parlamentares que ingressaram esse ano passassem todo o ano sem ter a condição mínima de atender às suas bases, com emenda, com recursos, com um projeto. E o projeto com as despesas de janeiro a dezembro deste ano foi aprovado em 17 de março. A matéria vai à sanção, concedido, entretanto, prazo de 3 dias para implantação das decisões do plenário e geração dos autógrafos. Direito dos senadores participar de comissões. Na semana que passou, mais 3 colegiados permanentes iniciaram os trabalhos. Senhores senadores, senhoras senadoras, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, que estuda a legalidade dos projetos. Farei um esforço muito grande para corresponder à expectativa dos meus pares nesta comissão. Assuntos sociais. Tudo quanto diga respeito ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Previdência e ao Ministério do Trabalho, terá que passar necessariamente por aqui. Serviços de infraestrutura. Nos dedicar a uma cobrança permanente com relação à infraestrutura do país, os gargalos que ainda impedem que o nosso país possa ter o desenvolvimento adequado. É dever de senadores e deputados analisar medidas provisórias editadas pela Presidência da República. Durante a semana, 7 grupos de trabalho foram instalados para estudar MPs.
matérias a serem debatidas e, se for o caso, modificadas. Nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração. Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações. Assuntos do interesse de servidores do Amapá e de Roraima, empréstimos ao BNDES, aumento do PIS/PASEP e COFINS sobre importações, reajuste escalonado do imposto de renda e as mais polêmicas, as MPs que mudam regras do seguro-desemprego, do seguro-defeso dos pescadores e da pensão por morte. Tema de uma série de audiências na Comissão de Direitos Humanos. Como está as medidas, nós votaremos contra. A Semana dos Senadores foi também a Semana dos Ministros no Senado. Vieram explicar as mudanças nos benefícios trabalhistas e previdenciários. A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo, que é uma prática que esse governo tem feito durante o seu período inteiro. O ajuste fiscal. Ações para recuperar a confiança, para lançar novos projetos de investimento, para antecipar essa recuperação. Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre. Apresentar o pacote anticorrupção. Tenho certeza que o diálogo em torno dessas propostas fluirá de forma bastante eficiente aqui no Senado. Explicar a medida provisória que renegocia a dívida dos clubes de futebol. Nós queremos dar não só a demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão. Debater o marco legal da biodiversidade, lei sobre a exploração racional de uma riqueza insubstituível. Vamos ver onde a gente pode aperfeiçoar e a melhorar para que a sociedade brasileira se sinta contemplada com a aprovação dessa matéria. É dever dos senadores votar projetos de lei. Na terceira semana de março, eles decidiram que o Tribunal Superior do Trabalho é uma das cortes superiores da justiça brasileira e criaram o Programa Nacional Anti-Bullying. Agora é com a Câmara dos Deputados. Não deixa de ser uma agressão, né, que deixa marcas profundas na formação das pessoas. Foi assim a semana legislativa no Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.